E fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu venho trazer para vocês um pouco sobre pesquisa por similaridade, chamado também de pesquisa por similaridade semântica. Basicamente isso, pessoal, o que é? É basicamente quando você pega, vamos supor, um trecho de um texto, um trecho de uma música e você faz uma pesquisa por similaridade e aí o algoritmo consegue pesquisar aonde aquele trecho se enquadra. E assim ele traz aquela música para você, aquele produto, aquele livro, aquele e-book, entendeu? Com base na similaridade daquilo que você escreveu ali. Ou seja, você tem uma string e essa string ela acaba gerando um padrão de identidade que é comparado, né, matematicamente com outro padrão de identidade até achar o padrão de identidade que mais se aproxima daquele, te trazendo os resultados possíveis para a sua pesquisa em questão. E hoje a gente vai aprender isso. Eu pretendo trazer uns conteúdos aqui no canal, inclusive, se você não quer perder, já se inscreve aí, deixa o likezão, que ajuda demais a divulgar o canal, a aumentar o alcance e a levar esse conteúdo para outras pessoas também. Basicamente eu vou trazer um conteúdo daqui para frente mais voltado à inteligência artificial e a gente vai estar mexendo com algumas questões bem interessantes aonde a gente vai estar usando isso. Tanto que no vídeo passado, se você não viu, eu aconselho ver depois desse vídeo, eu ensinei vocês a instalarem o Milvus, que a gente vai estar utilizando futuramente justamente para essa questão aqui. Mas o que é tudo isso? O que é a pesquisa por similaridade? O que é uma pesquisa por semântica? Enfim, por um trecho, talvez, de uma string, ou um texto completo. Basicamente, tudo isso gira em torno da distância euclidiana. Então, quando você tem, por exemplo, que também é chamado de L2, né? Nessa função matemática de aproximação, basicamente o que ela faz é o seguinte, em termos simples, ela mede a distância relativa que tem de algo até outro algo, ou seja, um ponto A até um ponto B. Qual é a distância entre a similaridade dos vetores de um para o outro? E com base nisso, ele consegue pegar esses pontos de similaridade e calcular mais ou menos assim como que eles estão alinhados entre si, qual a distância entre um e outro, né? A gente usa isso, por exemplo, em K-means clustering, que é quando você faz algum sistema para fazer clusters, não cluster de computador. Eu sei que muita gente vai pensar em cluster de computador, mas aqui a gente está falando de agrupamentos de dados. E esses agrupamentos de dados, basicamente, você vai medindo a distância entre o K, medoides ou centroides, dependendo do que você estiver fazendo, e aí você vai calculando qual é a distância euclidiana entre esses centros e remapeando eles até você encontrar os clusters que tem ali para cada um dos seus dados, né? Porque tem dentro dos seus dados ali os clusters que estão lá. E aí você vai definindo o número de clusters ali, utilizando o elbow como padrão médio ali, e você consegue ter uma boa ideia assim de como que você vai fazer para achar padrões de similaridade. Então, de repente, você quer classificar, por exemplo, se isso aqui está em tal lugar, isso aqui pertence a tal grupo de dados. Isso é muito interessante, porque com isso você consegue basicamente centralizar, sei lá, vários dados no dataset, e aí você tem como agrupar, vamos supor, todos os livros de romance vão estar num seleto grupo, todos os livros de, sei lá, ciência vai estar em outro, os livros teóricos, técnicos vai estar em outro, e aí você tem ali grupos que têm as suas próprias identidades vetoriais. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Então, pessoal, o que eu fiz é o seguinte, eu já separei aqui um Jupyter Notebook, ok? E estou rodando ele local, normal, tá? Se você não sabe instalar o Jupyter Notebook, é bem simples. Dá um Google aí, cara, é bem tranquilo mesmo, copia a linha de código, instala, dá um Jupyter espaço notebook, roda, já era, tá funcionando. Eu também vou deixar os links dos repositórios, tá, pessoal, aqui na descrição. O link vai ter dentro do repositório os requirements, então tudo que eu for estar utilizando, eu acredito que tem algumas coisinhas a mais que eu tenho que tirar, mas enfim, tudo que eu vou estar usando vai estar aqui, beleza? E também eu acho que tem algumas coisas que eu vou usar nos próximos vídeos futuros. Então se você já quiser deixar baixado, fica à vontade, beleza? Mas eu vou me certificar de dar uma atualizada lá no repositório, fechou?
E se você também quiser entrar na comunidade do canal para tirar alguma dúvida, enfim, ver alguma questão, no tempo disponível que eu tiver, eu posso estar vendo as questões que vocês estiverem colocando lá, enfim, dando dicas, a gente pode trocar uma ideia, conteúdo novo, muito interessante. Entra lá, não esquece de conferir. E simbora pro vídeo de novo, né? Senão a gente já tá desviando aqui. Seguinte, basicamente, o que a gente tem que começar? A gente tem que começar criando um arquivo, tá? Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como fazer para transformar PDFs em embeddings, que é basicamente tipo vetores de similaridade. Então, se liga, a gente vai criar um notebook, beleza? A gente vai criar um notebook aqui. A gente vai chamar esse notebook de PDF to embed. Beleza, show. Aí para esse vídeo, pessoal, a gente vai precisar de algumas coisas. A gente vai precisar importar o OS, a gente vai importar o PDF2, tá? A versão 2 dele. A gente vai importar, acho que na verdade tá na 3, mas eles não renomearam. Vai importar o Pandas também, que a gente vai estar utilizando para simplificar a nossa vida. Muito útil. Pandas, e a gente vai rodar essa célula, a gente vai partir para a próxima. Normalmente eu ia usar o OS, certo? Que no Jupyter Notebook, né, acaba que o que acontece? Eu não tenho como utilizar o método OS path dir name e pegar o path pela file, né, que no caso seria o arquivo.python. Mas eu posso acessar direto, e aí é isso que eu vou estar fazendo. Então é o seguinte, vamos lá. A gente vai estar definindo aqui PDFs-dir, certo? PDFs-dir igual a gente vai colocar PDFs, que é a pasta que eu tenho, e dentro de PDFs a gente vai colocar PDFs processed, PDFs processed, ok? Igual a uma lista, que é basicamente o que a gente vai estar fazendo, e aí a gente vai entrar dentro do diretório, então a gente vai entrar dentro da pasta PDFs e vai mapear todos os arquivos que tem lá dentro e vai extrair os nomes, vai extrair os formatos e vai extrair os arquivos em si. Isso aqui pode soar meio complexo para quem está iniciando, tá, pessoal? Mas como eu falei, a gente aborda aqui tantos temas mais complexos quanto os temas mais simples, e a ideia aqui no canal é justamente essa. Então, semana assim eu coloco um conteúdo mais simples, outra semana eu coloco um conteúdo mais complexo, e assim a gente vai progredindo, certo? Mas basicamente, se tiver alguma dúvida, é só colocar aí na descrição e tá safe. Vou colocar top down. Não. Certo? Beleza. Basicamente, o que a gente vai fazer com isso é que a gente vai estar utilizando o OS Walk para andar dentro dos PDFs dir, e aí ele vai estar pegando pra gente o root, o dir e o files. No caso, files é o nosso arquivo, o dir é o nosso diretório, e o root é basicamente, se eu não me engano, o root é a distância, seria o path completo, eu acho que é mais ou menos isso. Aí depois a gente vai dar um for name in files. Rodei a célula sem querer. Beleza, a gente vai dar um for name in files, PDFs processed, que é o nome da nossa lista, .append, e a gente vai salvar aqui dentro o path. Certo, pessoal, voltei aqui, eu já fiz já escrevi aqui. Se eu for ficar, tipo, pegando e escrevendo aqui pra vocês, que eu já tenho, tá ligado? A versão escrita aqui, mas eu quero ir colocando pra vocês direitinho, porque eu fui fazendo o estudo aqui, sabe? E aí depois enfim, tô vendo aqui como é que fica melhor aqui pra trazer pra vocês. Mas eu acho que eu vou fazendo o seguinte, eu vou pegando do que tá aqui do lado, explicando pra vocês e colando passo a passo. Eu acho que fica mais interativo isso daí. Eu tava fazendo aqui, eu também tenho uma versão que é de versão normal, para console, para dados grandes que às vezes estoura aqui no Jupyter. Aí eu fui fazendo as células passo a passo, sabe?
Então, beleza. A gente tem aqui, ó. Basicamente, o que isso aqui tá fazendo é o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente tá salvando aqui dentro de PDFs Processed. A gente tá salvando os arquivos ali com alguns outros parâmetros, certo? Então, a gente itera dentro lá do nosso diretório, que é o .pdfstir, que no caso é a nossa pasta. E aí a gente pega o nome dos arquivos, a gente coloca eles dentro de um dicionário que contém o path, que é o caminho dele, né? O root, o caminho dele até o arquivo. Aí a gente pega o name, que é basicamente o que vem antes ali do nosso ponto, e o formato, que é o ponto .pdf. E a gente faz um split. Esse split, pessoal, eu faço para tirar o ID. Então vocês podem ver que é o seguinte, aqui, ó, eu tenho o ID do PDF. Como são artigos científicos que a gente vai estar usando aqui, que é alguns arquivos que eu tenho aqui, a gente vai estar basicamente fazendo um ponto split aqui e tirando o ID deles para a gente já utilizar o ID também. Então, essa é a parada. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o VS Code aqui, calma aí. Show, estamos aqui no VS Code e eu vou criar aqui uma folder chamado PDFs, tá? Que é a folder que a gente precisa. Senão não ia funcionar, certo? E aí eu vou pegar e vou colocar alguns arquivos aqui, pera aí. Beleza, pessoal, eu coloquei alguns arquivos aqui, tá? Eu coloquei... tem algumas coisas aqui, então, tipo, são uns arquivos bem interessantes, tá? É que eu não sei se eu tenho link ainda pra eles, senão eu colocava na descrição aí pra vocês. Mas se vocês quiserem copiar o ID deles aqui, pesquisar no ArchiveX, enfim, são artigos bem interessantes mesmo. Então a gente tem aqui Addressing Function Approximation Error para sistemas de criticismo, né, que seria para dentro de inteligência artificiais e tudo mais, bem interessante. A gente tem aquele papel que eu expliquei para vocês do Attention is all you need, certo? Dos Transformers que eu falei esses dias para vocês, eu falei, acho. Eu fiz um vídeo recentemente contando isso daqui. E a gente tem o Blake 2, que é um sistema de criptografia, né? Mas, enfim, não tem muito a ver com rede neural. E é justamente para isso que eu tô colocando. Eu tô colocando coisas que tem a ver com rede neural, coisas que, tipo, não tem a ver com rede neural e alguns outros arquivos que eu achei aqui, garimpei, para justamente a gente ver os clusters se formando. Porque se eu colocasse todos os arquivos do mesmo assunto, a gente não ia ter como saber se o nosso algoritmo está funcionando ou não. Então eu coloquei diversos assuntos justamente para a gente conseguir entender ali se está funcionando ou não, certo? A gente tem aqui Distribution Reinforcement Learning with Quantile Regression, que também é bem interessante. Gente, eu adoro Reinforcement Learning. Eu acho muito interessante a teoria, sabe? Eu acho bem interessante. Isso e, por exemplo, a teoria genética também, né? De evolução de algoritmos. Eu acho fantástico, tá? E esses são documentos bem interessantes para quem curte isso, tá? Realmente, assim, bem interessante. Beleza, é mais ou menos isso, pessoal. Ó, tá? Eu vou resumir aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeo longo. Mas enfim, a gente tenta fazer uma média aqui, né? E esse é o da Whisper, tá? Quem nunca pegou o modelo da Whisper na íntegra e curtiu o vídeo lá da ChatGPT com a Whisper, eu aconselho, super recomendo também, dá uma lida aqui, tá ligado? Tem muita coisa interessante, sabe? E você vê realmente muita coisa, assim, sobre o modelo, as capacidades dele, a arquitetura, e muita coisa que dá pra você fazer, limitação, o que você pode, o que você não pode, o que ele é bom, o que ele não é bom. Meu, muito louco, cara. Eu super recomendo, beleza? Então agora que a gente já tem ali, vamos voltar lá pro nosso PDF, pro nosso Jupyter Notebook. Beleza, agora que a gente já tem lá dentro da nossa pasta as paradas que a gente tinha que colocar lá, os PDFs em si, a gente pode rodar isso aqui e vai funcionar numa boa, não vai dar erros, né? Ele não vai falar que não existe a pasta, enfim, nada disso. Beleza, então vamos partir para o próximo. Certo, pessoal? Agora a gente tem essa parte do código aqui, que é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu vou pulando aqui, que vai mais rápido, né? A gente vai mais rápido falando o que está acontecendo. Eu acho que fica melhor, né? Então essa parte aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tem... essas listas nem precisam estar aqui, porque eu atualizei o negócio. Peraí. Esqueci de tirar elas. Bom, a gente tem aqui uma lista chamada data, tá? E aí a gente vai iterar dentro dos PDFs processados aqui que a gente coletou. Lembre, a gente adicionou dentro dos dicionários. E aí a gente vai abrir um por um. Muito importante, tá? Quando você for utilizar o open aqui no Python, sempre leve em consideração utilizar o with open as file, certo?
porque isso daqui evita alguns erros, algumas questões que pode estar acontecendo, sabe? É interessante, eu acho que é sempre bom a gente estar utilizando as normas assim que traz mais eficiência para o nosso código, né? É claro que a gente não sabe de todas e às vezes a gente, tipo, faz um código e não sabe que existe uma coisa melhor, um jeito melhor de se fazer, mas é sempre interessante a gente sempre estar, né, procurando como aprimorar, como integrar alguma coisa nova ali, para deixar aquele algoritmo melhor, né, dentro dos padrões, dentro daquilo que é o mais eficiente e é o desenhado para ser, né? Mas enfim, a gente tem aqui agora essa função que ela faz o seguinte, ela basicamente utiliza o PyPDF2, ela lê o arquivo utilizando o path, iterando dentro ali da nossa lista que a gente pegou, né? E aí depois disso ele vai lendo e vai extraindo. Então basicamente o que acontece? Essa parada aqui, ela vai pegar o objeto, então ela pega o objeto da página, certo? Que é o que ela leu. Depois disso ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar isso e vai extrair o texto nessa parte aqui. E aí eu coloquei algumas paradas tipo de replace para trocar, né? Essa paradinha aqui que é da lista e colocar a da tupla, né? Para não dar conflito. Então assim, a gente não vai pegar e vai montar uma lista dentro da lista. Mesmo que é texto, eu sei lá, eu decidi colocar, tá ligado? Pra não confundir ali quando eu tava vendo os dados. Porque eu tava olhando, aí eu falei, caramba, mano, por que tem outra lista aqui, velho, tá ligado? Aí eu decidi colocar ali pra evitar alguma coisinha ou outra, mas teoricamente não teria problema, porque é uma str. Mas, né, a gente coloca ali só pra prevenir, certo? E aí a gente faz o seguinte, a gente dá um append dentro disso e coloca dentro de data. A gente faz isso pelo seguinte fato de que a gente vai utilizar isso aqui para gerar um data frame. Então depois que a gente fez isso e a gente criou esse page object aqui e extraiu o texto dentro dele, a gente basicamente extraiu o texto do PDF e colocou ele ali dentro da nossa lista, que é a point, e depois deu um append dentro de data. E a gente faz isso para todos os PDFs contidos dentro dos PDFs processados, que são os PDFs que a gente abriu lá e a gente já extraiu as coisas, certo? Aí depois disso, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos rodar essa parada aqui primeiro, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai montar um data frame utilizando essa paradinha que a gente criou, né? A data, ali a lista data. Então esse data frame vai ter text ID, title e text, ok? A gente faz dessa forma justamente porque se eu fosse fazer sem o pandas, eu ia ter que montar o iterador para fazer uma parada tipo mais complexa. Então eu tô usando pandas aqui para simplificar a nossa vida. E usando pandas, a gente pode pegar aqui e dar um ponto head para pegar os 5 primeiros exemplos da nossa lista. Então eu tenho de 0, 1, 2, 3, 4. Basicamente 5 se a gente fosse começar do 1, certo? A gente vai ter title e a gente vai ter o começo do texto, certo? Então isso aqui dá pra gente já ver como é que vai seguir. E a gente tem o ID aqui, que é aquele que a gente deu split lá no começo, né? Aqui, ó, nessa seção aqui, ó. Deu split ali, ó, certo? E pegou o ID. Ah, mas e se o PDF não tiver ID? Cara, aí vai ter que montar um outro sistema para você gerar um ID aleatório aí, caso você precise de ID, né? Se você não precisar de ID, você pode tirar esse campo aí e não se preocupa com isso. Mas se precisar de ID, você vai ter que resolver esse pepino aí, meu. Então, ó, seguinte, a parada aqui, a gente vai fazer agora importar o Sentence Transformer, certo? De Sentence Transformers, que é uma biblioteca do, se eu não me engano, do PyTorch. E aí eu acho que é do PyTorch, que eu tive que instalar o Torch. Agora eu não sei se é uma dependência o Torch dela, mas é alguma coisa assim, tá? Dependente tá nos requirements. Então a questão é o seguinte, isso aqui vai estar utilizando a rede neural ALLMPNet Base V2, tá? Eu até tinha colocado outra aqui, só que essa daqui eu acabei percebendo que os clusters dela fica muito melhor, sabe? Para algumas coisas, mas tipo, para outras já não.
Quer dizer, ainda existe um fator ali que eu tenho que verificar nessas outras coisas, mas nesse caso aqui que eu vou mostrar pra você, funciona perfeitinho e eu acho que pra maioria dos casos também. Mas como eu falei, varia muito de caso pra caso, varia do que a rede neural foi treinada pra fazer. Se ela foi treinada, tipo, com um set de vetores lá específico e palavras em específico, ela vai ser melhor para aquelas palavras em específico, aqueles vetores em específico. Diferentemente, se ela for treinada para outros tipos, vai ser para os outros, né? Mas para esse aqui eu vi que funciona melhor essa ALL MPNet Base 2 V2, Base V2, que eu achei bem interessante. Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: a gente está carregando um modelo que é um Sentence Transformer e a gente está utilizando ele para fazer o encode do nosso texto. Tá? E eu não sei se eu cheguei a entrar em detalhes sobre Transformers para vocês aqui, mas basicamente o que eles vão fazer é pegar o nosso input e recodificar ele de outra forma, de maneira que a gente pode utilizar um decoder, né, um Transformer decoder invertido para voltar para o nosso input original, ou a gente pode utilizar isso para fazer outras coisas que nem eu vou estar mostrando aqui. E aí a gente vai rodar isso daqui e basicamente não vai fazer nada. Agora, a próxima célula que a gente vai rodar, que vai chamar isso aqui, ela vai provavelmente baixar isso aqui, tá? Então, se você for executar, se certifique de estar numa conexão que tenha bastante, assim, sabe, capacidade de download, para você não ficar uma eternidade baixando isso aqui. Acho que tá uns 420 megas, tá? Mas eu sei que, de repente, se tiver no 3G, alguma parada assim, e não tiver querendo gastar, fique esperto, tá? Se você rodar, praticamente você vai gastar 420 MB, 480 MB. Então, fique esperto com isso aí. Bom, pessoal, eu venho agora aqui, após a gravação do vídeo, enquanto eu tava editando. O vídeo acabou ficando bem longo, tá ligado? E, tipo, como vídeos muito longos tendem a não ter um alcance muito grande aqui no YouTube, eu acabei cortando esse vídeo e dividindo ele em duas partes. Então essa aqui vai ser a primeira parte. Eu sei que é complicado cortar um assunto como esse, um tópico como esse, mais complexo assim, em dois, mas a segunda parte tá bem explicada e vai ter alguns exemplos bem interessantes. Mas não é por isso que o código não vai estar na descrição completinho já. Se você quiser baixar, executar, ver como é que funciona, tá funcionando, tá? Você pode fazer seus testes, se você já entender do assunto também, você já pode fazer suas modificações. Só acessar lá, vai ter um repositório no GitHub, tá? Tem vários links úteis aí na descrição, dá uma conferida. Já aproveita, entra na comunidade do canal, caso você tenha interesse em comentar sobre o tópico, enfim, trocar alguma ideia, ou caso tenha alguma dúvida, eu também posso estar respondendo assim que possível, na medida do possível do meu dia a dia aqui, quando eu tiver um tempo disponível e tiver mais tranquilo para estar respondendo com mais calma. Então, se você já gostou desse vídeo e não quer perder a parte 2, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, que ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas, né? E acaba ajudando o canal e ajudando eu a trazer mais conteúdos parecidos, mais conteúdos que são mais escassos na internet e que fazem realmente a diferença no dia a dia daqueles que usam isso realmente para fazer a diferença em pesquisas, enfim, em vários setores. Então, muito obrigado novamente por ter assistido até aqui. Dúvidas, sugestões, comentários, tenha os comentários aqui abaixo, tem a nossa comunidade. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Até a próxima. Valeu!